Olha, existe um órgão no nosso corpo que muita gente nem lembra que tem. Ele fica ali, quietinho, agindo em silêncio, mas ele é um guardião fundamental para a nossa saúde. É pequeno, discreto, mas a missão dele é gigantesca. Hoje, a gente vai desvendar os segredos desse protetor secreto. E para começar, já lanço uma pergunta. A gente conhece bem o coração, os pulmões, o cérebro, mas qual seria o órgão com a tarefa exclusiva de treinar as tropas de elite do nosso sistema de defesa? A resposta, olha, talvez surpreenda muita gente. E a resposta é o timo. Ele é o que chamamos de órgão linfóide primário. E o que isso quer dizer? Que ele está no coração do nosso sistema de defesa. Dá para pensar nele como o herói anônimo do sistema imunológico, sabe? Quase como uma academia militar de altíssima segurança para as nossas células mais importantes. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nisso. Para a gente entender a função do timo, primeiro a gente precisa conhecer a estrutura dele. E a melhor forma de imaginar o timo é, de fato, como uma fortaleza, projetada com um propósito muito, mas muito específico e vital. E essa fortaleza não fica por aí à mostra. O timo está localizado estrategicamente no mediastino, que é aquele espaço no tórax que fica entre os pulmões, bem protegido atrás do osso do peito, o externo. É uma posição super segura para uma operação tão crítica. O design dessa fortaleza é fascinante. O timo é bilobulado, ou seja, tem duas partes, dois lobos. E dentro de cada um existem zonas de treinamento bem distintas. O córtex, que é a parte de fora, onde o treinamento começa, e a medula, na parte de dentro, para os testes finais. E para garantir que só os recrutas certos entrem e saiam, a segurança é máxima. Existe a chamada barreira hematotímica, que isola completamente esse ambiente do resto do corpo. Com a fortaleza toda estruturada, qual é a grande missão dela? Bom, é forjar as células T. Só que isso não é um treinamento qualquer, não. É um processo de seleção extremamente rigoroso, feito para criar os defensores de elite do nosso corpo. E quem são esses recrutas, afinal? São os linfócitos T, ou mais simplesmente as células T. Elas chegam no timo ainda imaturas, sem uma função definida. É ali dentro, nessa academia, que elas vão ser transformadas em soldados super especializados e inteligentes do nosso sistema imunológico. O processo todo parece um desafio de resistência. Primeiro, tem o recrutamento. As células imaturas chegam. Depois, vem uma seleção brutal no córtex, para ter certeza de que elas conseguem reconhecer o inimigo, mas importantíssimo, que não vão atacar o próprio corpo. As que passam por esse filtro vão para a maturação na medula, para os testes finais. No fim das contas, só uma pequena fração se forma e é enviada para proteger o organismo. Então, o ponto central é esse aqui. Por que um treinamento tão severo? A frase resume tudo. O objetivo principal é evitar a autoimunidade. O timo precisa garantir com 100% de certeza que as células T que se formam sejam perfeitamente capazes de diferenciar o que é um invasor e o que são as células saudáveis do nosso próprio corpo. Uma falha aqui seria catastrófica. Mas a história não para por aí não. O timo ainda aguarda uma surpresa. Ele não é só uma academia militar, ele também tem um papel bem importante no nosso sistema endócrino. Pois é, esse órgão incrível também produz um hormônio chamado timosina. E o que essa substância faz? Ela ajuda a estimular o desenvolvimento e a maturação das próprias células T. Isso mostra como o timo é um órgão complexo, com função tanto imunológica quanto hormonal, tudo trabalhando em conjunto. Depois de entender o que o timo faz, a pergunta que fica é: mas de onde ele vem? Como essa fortaleza biológica é construída? Para isso, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. A história do timo começa muito cedo, ainda na vida embrionária. É incrível pensar que lá pela 5ª semana de gestação, ele já começa a se formar. E o processo é muito rápido. Só 2 semanas depois, na 7ª semana, a sua arquitetura complexa, com córtex e medula, já está toda definida, se preparando para a missão vital que começa logo depois do nascimento. Então vamos só recapitular os segredos do nosso guardião secreto. Primeiro, ele é a academia de elite do sistema imunológico. Segundo, a seleção super rigorosa das células T é o que nos protege contra a autoimunidade. Terceiro, a gente lembra da estrutura dele, com 2 lobos, bem protegida no mediastino. E por fim, a sua função surpresa como produtor do hormônio timosina. E tudo isso nos leva a uma questão final para a gente pensar um pouco. A gente sabe que o timo encolhe com o tempo, e a função dele diminui bastante com o passar dos anos. Se ele é tão central para a nossa defesa, como é que o corpo se adapta a essa mudança? Essa, com certeza, é uma das grandes questões da imunologia e do estudo do envelhecimento.